No Essência de hoje eu quero falar com você sobre um exercício salvífico. Quando nós temos as nossas crianças, nós precisamos ficar de olho nelas, porque elas não conseguem discernir o bem e o mal. Elas não sabem, por exemplo, que uma tomada pode matá-las. E quantas outras coisas, não é? Elas não têm noção do perigo, elas não têm noção daquilo que as prejudica ou não. A curiosidade delas as levam a querer descobrir e querer saber como tudo funciona e como tudo é. E até mesmo quando eles vão crescendo um pouquinho, que já sabem que tomada é perigo, mas não conseguem discernir, por exemplo, uma pessoa estranha, amável e gentil como um perigo. Quero falar sobre isso. Quando eu e você não discernimos o perigo, não conseguimos discernir as pessoas que nos fazem mal, que nos querem mal. O escritor aos Hebreus diz uma coisa muito importante, que quando nós temos um alimento para a alma, você cuida bem do seu alimento do corpo e faz isso bem com razão, mas o alimento da sua alma. Quando nós alimentamos a nossa alma com a palavra de Deus, o escritor aos Hebreus diz uma coisa muito interessante, que nós começamos a pegar o costume, ou seja, o nosso paladar começa a ficar muito meticuloso, nosso paladar emocional, espiritual. Quando experimentamos palavras, experimentamos sentimentos, experimentamos pessoas, começamos a entender o que é bom, o que é ruim. Ele diz uma coisa muito interessante, mas o mantimento sólido, em Hebreus 5,14, é para os perfeitos. Ele caracteriza pessoas perfeitas, aquelas que gostam do alimento sólido, que conseguem identificar o alimento sólido, que não querem mais, sabe? O alimento líquido, aquilo que você só engole, que você acha que está fazendo bem para você. Mas o alimento sólido, aquele que você tem que digerir, que você tem que mastigar, que você tem que analisar, estudar, não é? Não é você receber das pessoas que pensaram, analisaram e descobriram, mas você olhar para a palavra e ser exercitado juntamente em Deus, para que o Senhor possa ensinar você, para que Deus possa ensinar você de uma maneira muito particular a viver nesta vida de uma maneira sem o perigo. E ele diz assim, os quais em razão do costume, que tipo de costume? O costume do alimento sólido, o costume de mastigar as coisas. Você se acostuma tanto a estudar, a analisar, a observar, a ponderar, que você começa a perceber que quando você está de uma maneira assim, inclinada, propícia e frágil, você se afasta e analisa o quê? Que qualquer pessoa pode te enganar naquele momento, porque você está fragilizado porque está triste, ou fragilizado porque está feliz. Então você começa a entender o BIP do perigo. Então quando nós nos alimentamos com alimentos sólidos, do qual nós estudamos e analisamos a Escritura, e fazemos aquela análise maravilhosa e divina da palavra com a vida, sem frases prontas, sem frases feitas, sem nada mastigado, sem nada líquido. Porque hoje a fé de muitos são fracos, porque vão às igrejas e escutam, porque o seu Deus é forte, porque o seu Deus é maravilhoso, ou então uma ideologia, porque o ser humano, porque isso, porque aquilo, porque o Criador. E aí quando eles vão passar por coisas difíceis e ruins, é tudo muito sólido, eles não são fortes, não é? Vê uma pessoa que só alimenta com alimento líquido para você ver, se ela consegue ficar de pé. Um vento forte a derruba. Mas nós que nos alimentamos de alimento sólido, que é a palavra de Deus, que comparamos a vida, que analisamos, que aprendemos, o que acontece conosco quando nos deparamos com situações adversas? Nós somos fortes para resisti-la. Sabendo que vamos passar por aquilo, sabemos que a situação também vai passar. Então ele disse assim, pelo costume de nós enfrentarmos a vida de uma maneira robusta. Aí ele diz assim, tem os seus sentidos exercitados, os nossos sentidos, aquele discernimento, aquela lucidez espiritual, aquela lucidez emocional, tanto para julgarmos aquilo que está de fora, quanto aquilo que está de dentro. O extrínseco, ou seja, aquilo que está ao nosso redor, aquilo que é muito minucioso, que é muito sutil. E aí você analisa, e você observa, e você olha, e você diz, não, peraí. Tem coisa errada aqui. O seu olfato emocional, ele é aguçado. A sua visão se torna como uma visão de águia. Ela penetra a distância. O seu tato, quando você toca, você percebe a estranheza. Então ele diz assim, tem os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal, antes de estar dentro dele. Quantas vezes eu e você já tivemos em momentos, sei lá, de culpa, a culpa faz muito disso,
né? A timidez faz muito isso. Você vai se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo e você não consegue perceber o bem e o mal. Quando você percebe, você achava que aquilo era uma bênção, que era algo maravilhoso, que era assim, ó, aquilo que você esperava. De repente é o pior mal que aconteceu na sua vida. Por quê? Porque os seus sentidos não estavam aguçados naquele momento, porque faltava naquele momento a solidez da palavra. Faltava naquele momento a solidez da comunhão com Deus. Então eu e você entramos em verdadeira enrascada. É ou não é? Então eu quero dizer uma coisa para você. Tem os seus sentidos exercitados pelo costume de estar entendendo a vida por meio da palavra. Não queira entender a palavra por meio da vida, não faça isso. Não queira pegar a palavra e encaixar em pontos isolados da sua vida. Interprete a sua vida por meio da palavra de Deus. Então você terá o costume da interpretação. Você saberá o que é o que faz o que. Então os seus sentidos serão exercitados e você saberá discernir, tanto bem como o mal. O mais importante, antes de estar dentro dele. Porque depois que eu e você já estamos, é muito fácil. Qualquer bobo enxerga, né? Mas nós precisamos enxergar isso antes de acontecer. Então, um exercício salvífico é a palavra de Deus em você, te dando o costume de análise, costume da correta interpretação. Então, os seus exercícios de interpretação serão corretíssimos. Amém? Que Deus abençoe você, viu? Exercite a palavra de Deus na sua vida. Então você se livrará do mal. Até o próximo Essência.